como é a natureza, assim logo será. O pôr do sol do tempo está se pondo. Não levará muito até que tudo esteja escuro. Muitos ficarão aqui, passarão por aquele período terrível de tempo. Mas eu te encontrarei de manhã, pela brilhante margem do rio. Quando as dores se forem, eu estarei esperando pelo portal. Quando a porta se abrir largamente, na conclusão do longo e cansado dia da vida, te encontrarei de manhã, pela margem do rio. E com o rapto se renovará a antiga familiarização. Te verei e te conhecerei. Me verás de manhã pelo sorriso que terei. Te encontrarei de manhã na cidade que está edificada em quadrangular. O pôr do sol do tempo se pondo está. Não falta muito até que tudo se torne escuridão. E é a hora em que o tempo e a eternidade entram em harmonia para a união permanente de Deus e seu povo. O pôr do sol do tempo se pondo está. Não falta muito até que tudo se torne escuridão. E é a hora em que o tempo e a eternidade entram em harmonia para a união permanente de Deus e seu povo. É sua Josué, sua Josué. Levante e tome sua terra de descanso está aqui. É Ele quem vos fala com doce e terna voz, a âncora de sua alma que veio em carne para tuas lágrimas enxugar. Porque tu és o dono soberano dessa terra que foi lhe dada pelo nosso Senhor. Oh, igreja, já venceste essa guerra contra as potestades malignas. Esse é o dia da voz final ecoar, porque tu és o dono soberano dessa terra, foi lhe dada pelo nosso Senhor.
da presciência de Deus. Chegou a nossa vez. Completa possessão de tudo, predestinados através da presciência de Deus. Chegou a nossa vez. Completa possessão de tudo, predestinados através da presciência de Deus. Chegou a nossa vez. Completa possessão de tudo, predestinados através da presciência de Deus. Chegou a nossa vez. Completa possessão de tudo, predestinados através da presciência de Deus. Chegou a nossa vez. Completa possessão de tudo, predestinados através da presciência de Deus. Chegou a nossa vez. O pôr do sol do tempo se pondo está. Deus os abençoe. Mais uma oportunidade que o Senhor Jesus Cristo nos concede de compartilhar das Escrituras, da mensagem do profeta, desse ano novo, nosso primeiro programa de 2022. Desde já, agradecidos pela audiência de cada um de vocês. Vamos aqui dar continuidade no assunto que finalizamos em 2021, esses juízes, o qual nós temos, de comum acordo praticamente em todos os crentes da mensagem e até mesmo do mundo religioso em geral, que temos um julgamento, um juízo no trono branco, que é aquele após o final dos 1000 anos, do milênio. Porém, estamos analisando as Escrituras, estamos comentando aqui, observando várias citações, como nós temos falado nos programas anteriores, chamando a atenção para esse período após os 3 anos e meio, a terceira vinda de Cristo, que tem tantos eventos, e dentre eles nós estamos encontrando também aqui um julgamento nesse período da terceira vinda que introduz o milênio. Claro que podemos ter algum de vocês discordando disso que nós estamos trazendo aqui, não é problema, mas nós convidamos a cada um de vocês a estudar essas escrituras, a examinar essas citações
e que você possa ter um bom momento também, como estamos tendo aqui, diante desta porção que temos tomado da palavra de Deus, com esse objetivo de incentivar aos nossos irmãos a estarem se alimentando da palavra, né? Como Josué e Caleb, quando trouxeram aquelas uvas, né? Aquela evidência que a terra era boa, que a terra era assim como Deus havia falado, aquilo era para ser de grande incentivo para o povo, apesar dos gigantes, apesar dos obstáculos, mas eles provando daquele fruto, aquilo estimulá-los a lutar por aquela terra. Então, quando nós estamos aqui trazendo esses assuntos, então desejo estimular a vocês, apesar de todas as lutas, de todos os desafios que temos enfrentado, mas aqui está uma porção da palavra de Deus para nos encorajar, para nos animar a continuar essa caminhada. Então, hoje a nossa leitura se encontra em Apocalipse capítulo 20. É a primeira escritura que eu desejo ler para dar continuidade, então, neste nosso assunto. Também gostaria de agradecer aos irmãos que têm feito contato, dizer que eu demorei a responder ali alguns e-mails, porque foi para a caixa de spam e eu acabei não vendo. Quando eu fui consultar, que eu vi, então eu respondi. Mas fiquei muito grato com esses contatos, os compartilhamentos ali de parágrafos, de escrituras, sempre acrescentando, sempre trazendo muita edificação para mim nessa troca aí com os irmãos. Então, Apocalipse capítulo 20, a escritura bem conhecida, que é de fundamental importância aqui para seguirmos neste assunto. Os irmãos observam que essa escritura ela está muito bem colocada aqui após o capítulo 19 de Apocalipse, que nós tanto falamos ou vemos, né, o profeta mostrando em tantas mensagens que aqui é a volta de Cristo e os santos, em Apocalipse 19, né? Aqui tem a besta, o falso profeta sendo lançado no lago de fogo. Nós temos essa batalha do Armagedon aqui, né, sendo travada, né? Os reis da terra e seus exércitos, o falso profeta, a besta, todo esse cenário aqui. E após isso nós temos o capítulo 20, que já tem aqui, né, um título: Os cristãos reinam por 1000 anos. Então, a introdução do milênio. E bem nessa introdução do milênio, ou antes dessa introdução do milênio, veja que interessante, no verso 4, que eu quero destacar. Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, está muito claro aqui que nós estamos falando de um período, de um momento após a grande tribulação, de um período que está introduzindo o milênio. É tão perfeito que a Escritura está matematicamente colocada aqui após esse capítulo 19, que é esse grande evento aqui da terceira vinda. Então, temos aqui alguns tronos, não só um trono, né? É interessante que a Escritura está nos chamando a atenção, João aqui, o escritor, que viu tronos.
E como eu já li outras escrituras, como nós já exploramos vários quadros aqui das escrituras, os 24 anciãos, os patriarcas, né, os apóstolos, e não só eles, mas também a noiva, mas também essa esposa agora que voltou com Cristo. Então veja como vai se formando esse quadro. Uma breve oração aqui para continuarmos. Pai Celestial, mais uma vez, eu te peço que teu Espírito Santo unja os meus lábios para poder, ó Deus, falar a tua palavra de maneira que ela vá com unção e vivifique os corações de cada ouvinte e que ela possa causar, ó Deus, o efeito de transformação do nosso entendimento, de renovação do nosso entendimento e também produzir frutos, Pai, os frutos do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aqui nós já vemos um quadro muito claro de um evento que está acontecendo na introdução do milênio. Então, como eu iniciei dizendo, é de comum acordo de praticamente todo mundo religioso, de todos os crentes da mensagem, o juiz do trono branco. Nós encontramos em várias partes da Bíblia, se referindo a esse momento. Contudo, nós estamos aproximando esse binóculo através deste colírio que foi nos dado e estamos vendo mais de perto esses eventos. Então eu gostaria de tomar aqui, no primeiro selo, algumas advertências aqui do profeta que são de grande importância, já que estamos falando de julgamento. Nós vimos que esses juízes, tanto do lado ali dos apóstolos, né, dos patriarcas, e também da noiva, essa que é arrebatada, essa que é a esposa de Jesus Cristo, estamos identificando esses juízes, estamos identificando esse julgamento. Então, no primeiro selo, a partir do parágrafo 114, veja que interessante, quando o profeta traz aquela passagem dos discípulos voltando ali depois de ter expulsado demônios, de ter tido um grande momento ali de sinais e maravilhas, eles voltam e Jesus traz ali uma lição para eles, né? Que eles tinham que se alegrar, era dos seus nomes estarem escritos no livro da vida do Cordeiro. E o profeta vai estar falando sobre esse texto, sobre essa passagem, aí ele continua aqui. Jesus disse: não vos alegreis porque se vos sujeitam os demônios, mas alegrai-vos por estar o vosso nome escrito no céu. E Judas estava com eles. Mas o que aconteceu? Quando se tratou do grupo eleito subir lá no Pentecostes e realmente receber o Espírito Santo, Judas mostrou quem na realidade era. Ele estará lá no juízo. Então Judas também vai ser julgado. Todos esses vão ser julgados lá naquele juízo do trono branco. Assim, os livros foram abertos. E um livro, a vida, foi aberto. E todo homem foi julgado deste modo. Agora, a noiva encontra-se lá com Cristo, para julgar o mundo. Aí o profeta cita aqui 1 Coríntios 6, né? Não sabeis que os santos julgarão o mundo todo? Nós já citamos essa escritura. O profeta vem e cita essa escritura aqui também. Lá no 116 agora. Diz, como é que vai um grupinho como esse? Não sei como acontecerá, mas ele disse que acontecerá. Portanto, que eu saiba, isso encerra o assunto. Agora veja, os outros mortos. Então, quando nós continuamos aqui no capítulo 20, agora eu dou uma parada aqui nessa citação,
estou aqui no parágrafo 117, porque o profeta explica aqui quem é esses outros mortos. Veja que interessante. Ele fala que é os membros de igreja. Membros de igreja mortos. Isso aqui está no parágrafo 117 do primeiro selo. Então, se nós tomamos lá Daniel capítulo 9, que eu já li também, o profeta cita aqui centenas de vezes, Daniel capítulo 9, eu li anteriormente nos outros programas, que é uma conexão aqui também com Apocalipse 20. Se nós continuamos aqui no versículo 5, entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Então veja que interessante. E os demais mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ou seja, só depois desse período do milênio, esses que não alcançaram a primeira ressurreição é que ressuscitam para serem julgados. E quem são esses? Principalmente, que eu quero chamar a atenção aqui, claro que esses mortos nós temos, né, o grupo geral de toda a humanidade, né, desde Adão até o último ser humano que nascer lá no final dos 1000 anos, mas principalmente eu quero colocar um foco aqui, como o profeta está trazendo esse foco, para os membros de igreja. Porque nós estamos acompanhando, de um bom tempo para cá, dois grupos, nécia e prudente, Mateus 25. Nós vemos que os demais grupos, eles não ouvem o alarido, porque senão teria esses grupos inseridos ali. Mas a Bíblia retrata só dois grupos, ou seja, o terceiro grupo que nós podemos colocar aí, o mundo denominacional, o mundo que não conheceu, todas essas pessoas que não ouviram o evangelho por algum motivo, eles não entram nesse grupo que ouviu o alarido. Só temos ali dois grupos retratados, virgens nécia e virgens prudentes. Então, esses que são nécia acabam sendo só membro de igreja, porque não alcançam a primeira ressurreição. Ficam para o período da grande tribulação, vivem aí durante um tempo no milênio e morrem. E aí vem o que a Escritura disse. E aí o profeta vem e traz um esclarecimento. Membros de igrejas mortos. E então, nos 1000 anos, eles foram reunidos. Outra ressurreição veio, que é a segunda ressurreição. Eles foram reunidos. E Cristo e a igreja, a noiva, Cristo e a noiva, Cristo e a rainha, Cristo e a noiva se apresentam lá. E eles foram separados. Então veja, Cristo e a esposa, a noiva, sua rainha, e eles foram separados como as ovelhas das cabras. Isso mesmo, é aí que os membros de igreja aparecem. E se eles ouviram a verdade, rejeitaram a verdade, então o que será dito quando a grande coisa for apresentada na tela, quando até seus próprios pensamentos estarão ali? Veja que coisa tremenda, né? Até mesmo seus próprios pensamentos estarão ali. O que você pensou acerca disto? Como você vai escapar disto? E bem ali na tela dos céus, e a grande televisão de Deus ali, são seus próprios pensamentos se rebelando. Seus próprios pensamentos falarão contra você naquela hora. Ou seja, não há como escapar. Hoje, esse evangelho, essa palavra aberta sendo rejeitada, amanhã estará julgando esses que hoje a está rejeitando,
como eu trouxe o paralelo de José e seus irmãos. Um grupo espiritual hoje, tipificado por José, que está sendo rejeitado, se a palavra está neste grupo, amanhã essa palavra será a mesma palavra que hoje foi rejeitada, estará julgando essas pessoas. Então, tudo isso é uma advertência para nós, para que possamos, de fato, receber, crer, tomar esta palavra de todo o nosso coração, para que ela para que essa graça de Deus, então, seja aceita por nós e nos livre deste juízo. Porque as pessoas só pensam no juízo lá na frente do trono branco. Mas vamos lá. E aí no parágrafo 120, quando o profeta está explicando por que a noiva não passa aqui, pela grande tribulação e tal, no finalzinho ele diz, depois dele ter falado, né? Eu vou ler aqui o parágrafo. Note, esses tipos, a razão por que eles perecem, passam pela purificação do julgamento da tribulação, é porque realmente não estão debaixo do sangue. Eles afirmam que estão, mas não estão. As virgens nécias, essa igreja que fica aqui, ela estava pensando que tinha o Espírito Santo, que tinha o azeite, né? Como lá Mateus 25. Estão pensando que já tem o suficiente. Mas ficam para a grande tribulação, sem o Espírito Santo, não obtiveram a expiação completa, a revelação da expiação, e aí precisam passar por esse julgamento da tribulação que o profeta está falando aqui, né? Para purificá-los. Aí o profeta fala, como eles podem passar por um julgamento para purificá-los, quando é aí que o cloro, sangue de Jesus Cristo, tira todo sintoma de pecado e coisas tais de você, e já estáis mortos e a vossa vida está escondida nele através de Deus e selados ali pelo Espírito Santo. Isso aqui para aqueles que defendiam e defendem que a noiva passa pela tribulação. Mas como eu já trouxe aqui também uma explicação, mostrando essa distinção da igreja para a noiva, os irmãos, se houver dúvida, pode voltar também nesse programa. Quando está perfeitamente em Cristo, sem pecado, para que é o juízo? Mas é o grupo adormecido. Esses é que não conseguem distinguir. E quem é esse grupo adormecido? É a igreja. Porque a noiva, ela alcança essa totalidade, essa revelação plena da expiação, do sangue de Jesus Cristo. E essa mesma noiva volta. Apocalipse no capítulo 1. Essa leitura também é muito importante, já usamos aqui ela anteriormente, mas para fixar nas nossas mentes, nos nossos corações, a palavra de Deus. Então, a partir do verso 12, diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Nas eras, principalmente nas eras, eu trouxe aqui, os irmãos podem ali tomar o livro novamente, onde o profeta traz a explicação detalhada de cada item deste, né? Os cabelos brancos, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente. Cada parte dessa o profeta traz ali a explicação detalhada.
E já no verso 16, diz que ele tinha na sua destra 7 estrelas e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Aqui eu vou trazer pelo menos uma citação sobre o bronze, né? Já que estamos falando de juízo, de julgamento. Parágrafos 106 ao 108 da mensagem Deus tem um caminho provido, 4 de abril de 54. O bronze fala do julgamento divino, no altar de bronze, onde os corpos dos animais eram queimados. Depois do sangue ser tirado, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, galões de sangue eram jogados neste altar, sobre os corpos dos animais mortos. Uma fumaça preta subia. Cada judeu na Palestina caía aos seus pés e suas mãos em direção ao céu, e enquanto aquela fumaça acendia, suas orações iam com ela. Julgamento divino, os corpos queimados no altar de bronze. Exatamente como em Israel, quando Acabe fez com que Israel pecasse. E Elias saiu para olhar os céus 3 anos e 6 meses sem chuva. E ele disse, está semelhante ao bronze, julgamento divino. E aqui o profeta vem e cita Apocalipse 1, essa leitura que nós acabamos de fazer. Veja essas citações aqui também da mensagem Redenção pelo Poder, 29 de março de 54. Importantíssimo também essas citações, falando aqui do julgamento. O profeta vai lá em Noé, pregoeiro da justiça, como o profeta fala aqui, a partir do parágrafo 41 dessa mensagem, e é um tipo perfeito para nós notarmos. Aquela mesma arca que salvou Noé, aquelas mesmas águas, aquela mesma pregação de Noé, que estava trazendo graça, salvação, trouxe depois a justiça, a condenação. Então, tudo isso está conectado. O profeta vai tomando esses tipos. E um pacto foi feito antes da primeira destruição do mundo antediluviano. Então, antes da primeira destruição, nós estamos falando aqui antes desse juízo, como nós lemos lá em Malaquias, nós estamos tendo essa mensagem da graça, essa pregação. Estou aqui trazendo essa mensagem, esse alarido que nós recebemos através do 7º anjo. Estou reprofetizando isso, como foi falado em Apocalipse 10, do 8 ao 11, para cada integrante da noiva de Jesus Cristo, estamos reproduzindo isso. E aquele que tem ouvidos, que ouça. Deus tinha um pregador de justiça, Noé. E aqueles que deliberadamente se recusavam a entrar, não restava nada exceto o julgamento. Hoje não é diferente, né? Como Jesus disse lá em Lucas 17, como foi nos dias de Noé. Nós temos todos os sinais deste mundo antediluviano, a ciência, os desejos da carne, tudo que nós podemos citar ali, que tem naquele contexto de Gênesis 6, mas focando aqui na pregação, nessa mensagem da graça. Estamos recebendo agora. O que vem após isso, juízo, nós temos a mesma sequência aqui para esse tempo que estamos vivendo. E hoje, o homem que recusa caminhar na luz de Cristo, que rejeita a misericórdia, então não resta nada mais exceto o julgamento. É só isso. Existe apenas lado direito e lado esquerdo, os únicos a que você pode ir, e você faz a sua escolha. Agora lá no parágrafo 121, 122 da mesma mensagem. Eu estava pensando hoje, enquanto estava orando, como que este é o dia pelo qual teremos que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim, ou a geração que virá depois de mim.
mas no julgamento é para me encontrar com esta geração. Então veja que interessante, irmãos. O profeta trazendo aqui um ponto aqui muito interessante. Nós estamos vivendo aqui nessa geração, temos essa conta, né? Esse número, esse tempo de 3 anos e meio, que é o período que resta para cumprir das 70 semanas de Daniel, referente a Israel e referente aos gentios, grande tribulação. Ou seja, nós que estamos aqui, crendo que seremos arrebatados, voltando nesse período de 3 anos e meio, as pessoas que sobreviverem a esse período da grande tribulação são as pessoas da nossa geração. São as pessoas que viveram no nosso tempo. Então, quem julgará essas pessoas? Nós que vivemos nessa geração. Veja que interessante. Como nós somos o povo, né, esse remanescente, esses trabalhadores da hora undécima, então nós vivemos bem próximo ao milênio, a esses eventos de tribulação, de terceira vinda, todos esses eventos ali nós estamos vivendo bem próximo a esses acontecimentos. Então, estamos vivendo nessa geração que passa esses acontecimentos profetizados e nós vamos ter essa missão, vamos ter esse acontecimento, essa realização de cumprir essa parte já aqui nesses dias de julgamento. Porque o povo de Paulo só depois dos 1000 anos. O povo de Irineu só depois dos 1000 anos. E assim sucessivamente, até chegar no irmão Branham, no 7º mensageiro, só depois dos 1000 anos. Claro, temos os que foram como noiva nos dias de cada um desses, que vão participar da primeira ressurreição. Mas eu estou falando dos que vão só ressuscitar nessa segunda ressurreição. Então eu quero que você separe bem isso. Estou chamando a sua atenção para nós que estamos vivendo aqui nesses últimos dias, nós encontraremos com a nossa geração. E os outros irmãos das eras anteriores, eles não vão deparar com as pessoas de sua geração após esses 3 anos e meio. Você consegue perceber isso? Então veja que, apesar de nós sermos os últimos, né, a última era da igreja, nós estamos tendo essa situação de retornarmos após esses 3 anos e meio e depararmos com as pessoas da nossa geração. E quando nós olhamos para o próprio profeta falando, aqui no parágrafo 121, essa mensagem, redenção pelo poder, mas no julgamento era para me encontrar com esta geração. Ou seja, essas pessoas que estavam ali, aquela geração dos dias do profeta, que estavam ouvindo a mensagem diretamente do 7º anjo, essa geração, claro, se nós colocarmos aqui no geral, toda a nossa era está recebendo essa mensagem do 7º anjo. Mas principalmente aquelas pessoas que fizeram parte ali daqueles dias do profeta, que viveram naqueles dias. O profeta fala que eles encontrarão com ele, como cada um dos outros mensageiros.
Espero que fique claro essa parte que eu estou tentando chamar a atenção de vocês. No 122, com toda a pregação, eu disse à minha esposa, às vezes parece que isso não adianta nada, mas eu tenho que ser a voz de advertência. De qualquer modo, não importa o que as pessoas façam a respeito disso, eu tenho que pregar o Evangelho, de qualquer modo, e testemunhar da ressurreição e poder de Jesus Cristo. Deixe-os desprezá-lo e virarem suas costas. Deus os julgará no julgamento por isso. Só sou responsável pela pregação, e os outros ministros também, que pregam o Evangelho. E aí, vocês que têm acompanhado, lembram, quando nós lemos aqui no Apocalipse as vozes de muitas águas, o profeta trazendo a explicação ali também na exposição das eras. Então essa voz de advertência soou através do profeta e continua soando através dos pregadores, através desses ministros que têm sido levantados nos nossos dias. Agora, pense bem, essa mesma voz que está soando agora, como quando Noé, como o profeta cita aqui Noé pregando ali por 120 anos, aquela mesma voz que pregou para aquelas pessoas 120 anos, e eles não deram crédito, foi a mesma voz que falou com eles quando as águas já estavam ali enchendo toda a terra e eles foram ali na arca para tentar socorro, para tentar que Noé abrisse a porta. A mesma voz falou com eles: agora não tem jeito, a porta não foi ele que fechou. Você está acompanhando isso? A mesma voz, a mesma mensagem. E Noé trazendo agora um julgamento para aquela geração que rejeitou a sua mensagem. Aqui, já no parágrafo 187, quando o profeta já está finalizando essa mensagem, ele lá orando: Pai Celestial, enquanto o Espírito Santo está se movendo no edifício, deixa-nos procurar primeiro o reino para encontrar graça contigo. E aí aqui ele fala assim: o povo sabendo que a tua igreja está no êxodo e estamos indo em direção ao julgamento. Aqui também é outra chave importantíssima. Nós sabemos que tem 3 êxodos. O primeiro, lá com Moisés. Moisés tirando Israel do Egito. O segundo, com Jesus, tirando o povo da lei, introduzindo na graça. E agora estamos vivendo o 3º êxodo. Isso aqui fecha perfeitamente, porque o profeta está mostrando, você pode tomar essa mensagem e ler ela toda para você ver o contexto, que no êxodo, após o êxodo, vem o juízo. Ou seja, você tem as pessoas que são tiradas de e introduzidas em, tiradas do Egito, introduzidas na Terra Prometida. O Israel natural. Claro, uma minoria que vai até o fim dessa caminhada, que passa por esse êxodo. E a grande maioria, uns ficam no deserto, outros em Cades Barneia, outros nem do Egito saem. O que acontece com esses? Entram em juízo. Por quê? Após o acontecimento do êxodo, agora é juízo. E nós estamos vivendo bem neste momento. Estamos tendo esse êxodo, e esse êxodo, assim como Deus tirou Israel do mundo e introduziu eles na Terra Prometida, que era algo natural ali, literal, o Israel espiritual, que é a igreja, essa noiva, Deus tem tirado do mundo, tem tirado ela dos sistemas, de tudo que é sistema,
e está introduzindo ela em Cristo. Através desse novo nascimento, como nós aprendemos com as Escrituras, Paulo falando, o profeta falando, você é tirado desse nascimento aqui natural, desse mundo natural, de tudo que é aqui natural, o sistema é introduzido em Cristo. Então nós temos este arrebatamento, todas essas promessas, tudo isso acontecendo, e após juízo, você pode tomar ali Êxodo capítulo 7, onde inicia as pragas. Você vai ver que aquela mesma vara, através daquela mesma vara que estava na mão de Moisés, que Moisés trouxe ali as pragas, aquela mesma vara abriu o mar vermelho para Israel passar em terra seca. E outro quadro aqui interessante que nós temos. Moisés ficou ali por 40 anos no Egito, foi para o deserto, teve mais 40 anos ali, Deus tirando tudo que ele aprendeu ali no Egito e inserindo nele o aprendizado da parte de Deus, e Moisés retorna. Lembra quando Moisés sai ali do Egito, que ele foge do Egito? O principal motivo foi pela rejeição do povo hebreu. O povo qual Moisés foi enviado o rejeitou. E o que aconteceu? Moisés foi para o deserto, passou todas aquelas experiências e volta. Quando ele volta com aquela vara. E aquela vara, o que ela estava trazendo para o Egito? Juízo. Moisés foi rejeitado no Egito e volta trazendo juízo para o Egito. E em Êxodo, no capítulo 13, nós temos então a saída de Israel do Egito. Você pode acompanhar ali nessas escrituras para relembrar ali esses acontecimentos. Veja essa citação aqui da mensagem A Escritura na Parede, 8 de janeiro de 58, no parágrafo 53. Ó, esta grande nação pecadora, qualquer hora os seus rock and rolls vão parar. Se vocês não ouvirem a voz de um pregador, vocês darão ouvidos à mão de Deus em julgamento algum dia. Mas o rock and roll cessará, do mesmo modo que os conjuntos cessaram e tocaram Mais Perto, Meu Deus, de Ti, no Titanic. Algum dia você vai mudar esse som. Veja que quadro. Acabei de citar aqui o primeiro Êxodo. Faraó, o Egito, não estava dando ouvidos à mensagem de Moisés. O que acontecia? Juízo. O que aconteceu com o Egito? Juízo. Claro que nós sabemos, Deus endureceu o coração do faraó, sabemos disso, mas você consegue captar, mesmo que aconteceu no primeiro Êxodo, aí nós temos o segundo Êxodo, rejeitaram Jesus, o que eles sofreram através de Tito, a invasão ali de Jerusalém, toda aquela história, e não só naquele momento, como até recentemente, os judeus ainda colhendo frutos da rejeição lá dos seus pais. E agora estamos trazendo para os nossos dias a mensagem sendo pregada e o profeta aqui alertando: se vocês não ouvirem a voz de um pregador, se vocês não ouvirem a voz dessa mensagem, quem tem ouvidos, ouça. Então, na mensagem às 10 virgens, que é uma mensagem chave para nós falarmos deste assunto, sempre lembrando, na maioria das citações que nós tomamos, das próprias Escrituras,
ela está apontando para esse juízo do trono branco, no final dos 1000 anos. Mas se nós aproximamos disso com um pouco mais de humildade, com um pouco mais de reverência, se nós observamos isso com um pouco mais de cautela, nós conseguimos ver que aqui mesmo, após esse período de 3 anos e meio, nós já temos um julgamento. Um dos motivos eu acabei de falar. Nós somos este povo que estamos vivendo na última era, com essa grande possibilidade de, sendo nós arrebatados, voltarmos e depararmos com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que são da nossa geração, dos nossos dias, que são contemporâneos a nós. Então, na mensagem às 10 Virgens, 11 de dezembro de 1960, a partir do parágrafo 193. Eu já citei vários parágrafos dela aqui, mas para nós reforçarmos aqui este ângulo que eu estou trazendo, essa porção que eu estou trazendo aqui para vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Aqui vai a igreja para casa, ela vai para o lar. Aqui está o retalho que sobra, e aqui estão os 144 mil no Monte Sinai. Os judeus não são 3 noivas diferentes, é a noiva, o remanescente e os 144 mil. A noiva, a igreja e Israel. Esses 3. Agora, ao final do tempo, quando sabem que a Bíblia diz que os santos julgarão a terra? Paulo assim o disse. Vamos abrir agora o livro de Daniel e vamos ao trono branco. Daniel capítulo 7, né? Então, o profeta vem, toma Daniel capítulo 7. A escritura é citada várias vezes, onde ela tem uma conexão aqui com Apocalipse capítulo 20, né? Onde eu li aqui no início. Então o profeta vem e lê a escritura, começa a ler aqui, lê o versículo 9, e continuei olhando até que foram postos uns tronos, Daniel 7, 9. Esse é todo reino gentílico acabado, o profeta está falando. Agora recordem, cada uma dessas coisas que ele disse aconteceram diretamente até esta última coisa. Nós sabemos disso através de nossa história que estamos tomando. Foram postos e um ancião de dia se assentou. Seu vestido era branco como a neve. Vocês sabem, aqui, entre parênteses, está os comentários do irmão Brano. Ele vai lendo a escritura e vai comentando. Vocês sabem quem era aquele outra noite naquela visão? Jesus. O profeta teve aquela visão, então ele está lendo a escritura falando desse ancião de dias, e ele vem e cita uma visão que ele teve, que muitos dos irmãos conhecem, e está ilustrado aqui para o profeta essa escritura que ele está lendo. E o cabelo da sua cabeça era como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam. Ali está a igreja voltando com ele, vê? E milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e o corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros mortos, foi-lhes tirado o domínio, quero dizer, aos outros animais. Aqui os reinos gentílicos, como o profeta estava dizendo. Agora parágrafo 196. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. É aí quando a noiva volta e estabelece o juízo. E a igreja eleita, que tem sido tomada, retornará após aqueles 3 anos e meio. Veja como o profeta está afirmando aqui claramente o que estou tentando mostrar para os irmãos nesse período aqui, né?
3 pontinhos ali, tribulação, terceira vinda, que compreende tantos eventos, né? Aqui estamos chamando a atenção para esse julgamento. E depois daquele tempo, e lá em Apocalipse ele mostra isto, diz que o restante dos mortos não viveram novamente por 1000 anos. Quantos de vocês já leram isso? Nós tomamos aqui a Escritura. Jesus retorna com a noiva. Agora recordem, como tenho dito, tudo opera em 3. A sua vinda é em 3. Primeira vez ele veio para redimir sua noiva, a segunda vez ele vem para levar sua noiva, como num caso de amor, se aproxime e a rouba durante a noite e a leva embora para longe do mundo, a encontrá-la nos ares, a secreta vinda do Senhor Jesus. Vê? A segunda vez que ele venha para receber a sua noiva. A primeira para redimi-la, a segunda para recebê-la e a terceira vez com ela, rei e rainha. E aqui vem ele de volta para o julgamento das nações. Então veja, meus irmãos, o julgamento dessa igreja que ficou, essas pessoas que ouviram o evangelho, como o profeta trouxe ali aquele detalhe na citação que eu li aqui anteriormente, esses mortos, esses membros de igreja. Veja como o profeta fala claramente. Não sabeis vós que os santos julgarão a terra? O profeta cita ali a Escritura, 1 Coríntios 6, né? Aqui está o julgamento que foi dado a Cristo e aos seus. Disse que eles são os advogados no jurado. Ali ele se assenta no trono, aqui está a noiva, a advogada. Veja que maravilhoso. Então, como eu já trouxe todo aquele contexto, a noiva naquele momento já tendo discernimento, já tendo, já estando num corpo glorificado, como nós lemos o profeta mostrando ali os pensamentos, né, tudo vindo à tona, aquele telão mostrando, a pessoa estará ali completamente desnuda, né, diante da presença de Deus e de sua noiva e de sua rainha. E se ela negou, e se ela rejeitou essa mensagem, tudo virá à tona. E aqui vem estes, os livros foram abertos, e outro livro, que é o livro da vida. Agora, o primeiro livro era o livro dos pecadores, que foram lançados fora, correto? Para começar, ele está condenado. Aí estão os bodes. Ele não tem nem mesmo uma chance. Vê? Para começar, é um pecador, correto? É lançado fora. E para as ovelhas, elas passaram pelo julgamento. Elas tinham que ser julgadas e os santos tinham que julgá-las. Deus não é injusto. Se um pagão está ali embaixo na terra, estamos construindo templos de ouro de 8 e 10 milhões de dólares aqui na América, em vez de levar a mensagem para eles ali, Deus nos fará responsáveis, mas os poupará. Claro, Deus não é injusto. Então, reforçando nossa responsabilidade de levar esse evangelho para que as pessoas saibam da verdade, para que as pessoas saibam da totalidade da palavra. Agora, estamos aqui mesmo fazendo isso, com esse simples e pequeno trabalho. Vocês aqui, se vocês nunca viram isto antes, vocês não lhes será imputada responsabilidade, mas agora vocês são responsáveis, vê? Vocês são responsáveis e somos responsáveis por levar a mensagem. Vocês são responsáveis por ouvi-la ou não. Agora, os pagãos se levantarão, aquelas pessoas que estão ali fora adorando no templo, eles não sabem que não se deve fazer, eles não sabem nada sobre isto. Deus não é injusto. Ele não os condenaria a não ser que eles tivessem uma oportunidade. E lhes será designado um lugar. E então, na igreja, pois cada era através desta era da igreja, de Éfeso até aqui, a verdadeira mensagem de Cristo, como ela foi no princípio, o batismo do Espírito Santo, o poder, a ressurreição, o
falar em línguas, a interpretação de línguas, dons de cura, batismo no nome do Senhor Jesus, todas estas coisas que ele ensinou. Cada um que está nessa noiva se colocará como um advogado. Aqui vem alguém com uma causa. Você tem uma reunião em tal e tal lugar. Você falou? Você lhe falou? Agora o advogado. Sim, eu lhe falei. Ali está isto no livro. Você não pode negar isso. Até mesmo os nossos pensamentos estão naquilo. Você não pode negar. Sim, eu lhe disse que ele deveria ser batizado. Então o profeta vai fazendo aqui uma narrativa. Jesus interrogando a pessoa e a pessoa não vai ter como negar. Se ela realmente não conhecia, não sabia, e a advogada, a noiva, estará ali para interceder por uns e por outros não haver essa brecha, né? Por ter rejeitado. Você foi orientado, você foi informado acerca destas coisas. E aí o profeta vem e cita essa escritura que nós encontramos lá em Mateus 7. Veja, ele vai falando aqui, sim, aqui está no livro, você lhes disse que eles deveriam fazer isto. Ele até mesmo examinou as escrituras e descobriu que isso estava certo, mas ele não fez. Veja que perigo. E quantas pessoas até conferem nas escrituras, estão vendo que é a verdade, que é a palavra de Deus, mas elas não aceitam. Preferem ficar com seus líderes, com o conforto de sua igreja, e o que vai acontecer? Logo, logo vão se deparar com esse julgamento. Logo, logo vão se deparar com esse momento. E veja a escritura que o profeta cita. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheço. Iniquidade, sabia o que era certo e não o fez. Está vendo onde o profeta está indo aqui? Lá em Mateus capítulo 7, que muitas pessoas da mensagem aplicam isso para o mundo denominacional, mas quem está conhecendo essas verdades? Quem está ouvindo essas verdades? As pessoas do grupo da mensagem. Está vendo aqui onde está se encaixando? E aí no parágrafo 209, é aí onde ele separa os cabritos das ovelhas. Vê você? Lança alguns do lado esquerdo e alguns do lado direito. Aí estão de volta suas três classes novamente. Então nós vamos vendo o quanto vai ficando sério. E o que acontece? E o que acontece então com esses que não são parte da noiva? Veja que interessante. Esta classe nunca estará com essa classe. Essa é a noiva. Então agora o profeta está separando a noiva. A noiva está com ele no templo. Os outros trabalham e trazem sua glória para o reino, mas a noiva está com o noivo continuamente. Os outros nunca serão participantes, como estes aqui embaixo. Eles servirão. Eles não serão lançados fora, porque ele separou as ovelhas dos cabritos. Então, o que acontece com esses que não fizerem parte da noiva lá? Vão servir a noiva. Vão trazer, vão trabalhar. Então, que Deus nos ajude a chegar lá, né, meus irmãos?
para que nós possamos estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí alguém poderia dizer, né? Estando lá, que seja dentro do templo, que seja fora, tendo vida eterna já está bom. O meu ser clama por fazer parte desta noiva. Já que eu estou tendo a oportunidade de conhecer que há tal posição, já que eu estou tendo a oportunidade de ouvir sobre isso, já que você tem a possibilidade de chegar em primeiro lugar, por que se contentar com o terceiro ou o segundo? Não é mesmo? E aqui nós temos outro detalhe, que é Apocalipse 4. Apocalipse 4, poderia até pegar aqui, detalhe que nós temos ali, além da cortina do tempo, aquela mensagem que retrata aquela experiência do profeta, mensagem do rei rejeitado e tantas outras. O profeta menciona aquela experiência dele, além da cortina do tempo. E um dos detalhes ali é que há um julgamento para esses mensageiros, para esses profetas, para esses homens que trouxeram a mensagem para os seus dias. Vamos falar do profeta que é o mensageiro para a nossa era, William Branham. Lá no 213, o profeta vem e cita essa experiência ali, além da cortina do tempo. Não se recordam da grande translação que ele me deu há não muito tempo, que eu tenho que comparecer ali com essa gente e que eu seria responsável por elas? E eu vi aqueles milhões ali de pé e eu disse, são todos vocês Branhams? Disse, não, estes são teus convertidos. Então nós temos um julgamento aqui, aqui que eu digo nesse período aqui após o arrebatamento, que ele é diferente desse julgamento que nós estamos falando ali, que esses juízes, né, que nós estamos identificando que é a noiva, né, todos esses integrantes da noiva são esses juízes que vão estar julgando, esses que rejeitaram a palavra, esses que não ouviram a palavra por alguma circunstância, enfim. Esse julgamento aqui já é um julgamento diferente. Então, nós estamos sendo julgados pela palavra aqui agora, por crer ou não nessa palavra. Essa palavra está nos moldando, está como Eliseu precisou se adaptar à capa de Elias, nós também estamos a cada dia nos adaptando a essa mensagem, sendo moldados por essa mensagem, para que ela sirva, para que nós possamos estar exatamente do tamanho, na medida, nessa estatura do varão perfeito. Aqui também nós temos um outro detalhe que é importante também falar. O profeta nos trouxe essa mensagem, nos trouxe esse evangelho, e ele será julgado por ele. Por isso nós temos esse compromisso de trazer para os irmãos somente o que o profeta falou, somente o que nós encontramos nas Escrituras. Claro, pode haver uma discordância em algum ponto ou outro, que com humildade nós conversando. O problema é que a maioria das pessoas não tem essa humildade, né? Principalmente os líderes, os grandes homens aí, não tem isso. Mas enfim, todos serão julgados. Então, se esses homens que retêm a palavra do povo, que dão para o povo só parte da palavra, serão julgados. Agora, se eles não estão trazendo toda a palavra que o mensageiro trouxe, o que vai acontecer? Então veja o julgamento. Ele disse ainda não, que o profeta disse que queria ver Jesus.
Aí aquela voz disse: ainda não, ainda haverá um tempo antes dele vir, mas ele virá a você primeiro, e você será julgado através da palavra que você pregou. E eles estão descansados nisso. Então, meus irmãos, é como nós vemos as Escrituras falando, né? O juízo começa na casa de Deus. Então, o profeta que veio trazendo para nós toda essa revelação que Deus trouxe para ele, vai ser o primeiro a ser julgado. E depois, nós poderíamos ir seguindo aí uma hierarquia, né? Dos pastores, ministros, pregadores, evangelistas, todos que vieram então trazendo essa mensagem, serão julgados por essa palavra. Aí veio a segurança ali que o profeta tinha. Ele disse, sim. E o profeta perguntou, né? Todos terão que fazer isso? Terá Paulo que comparecer? Aí ele disse, sim, Paulo comparecerá também com o grupo para o qual ele pregou. E eu disse, eu preguei a mesma mensagem que ele pregou. Veja, o profeta estava seguro, Paulo foi ali a referência, né? O profeta da primeira era, Paulo, da igreja Alfa, agora o profeta da sétima era, da igreja Ômega. Paulo veio, colocou a base ali, a fundação, foi vindo os outros mensageiros, agora vem o profeta nesta conclusão e traz exatamente a mesma base, né? E ele estava seguro que pregou conforme Paulo pregou. E ali, aqueles milhões levantaram suas mãos e disseram, nisso estamos confiados. Aí está você, vê? Sim, depois voltaremos juntos à terra, num corpo através do qual poderemos comer e beber, e viveremos juntos através de todas as eras infinitas. Esta é a vinda do Senhor. Que maravilhoso! E nisto nós estamos confiados, trazendo exatamente o que o profeta trouxe, o que as Escrituras nos diz, nós podemos então descansar nisso. Quando nós tomamos aqui Apocalipse 4 para falar desse julgamento aqui pela palavra para os líderes, né, do profeta até descendo a hierarquia ali, se assim podemos dizer, né, do profeta até um pregador, evangelista, um irmão, né, um membro do corpo de Cristo, todos passando por esse julgamento ali e depois voltando agora aprovados, agora como esses advogados, como o profeta fala aqui nesta mensagem, as 10 virgens, para julgar o mundo, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6. Então, logo que João foi arrebatado, João sendo um tipo da noiva, lá em Apocalipse 4, verso 2, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre um trono. Aqui é claro que eu poderia entrar em vários outros assuntos, esse momento de coroamento, esse momento de reconhecimento desses mensageiros, desses pastores, desses ministros, de todos esses que deram esse testemunho e que lutaram por esta causa, que cumpriram o propósito de Deus para trazer esta mensagem, para lutar por esta causa. São tantas coisas aqui, mas apenas abordando essa pequena porção destes juízes, destes integrantes da noiva, ali na terceira vinda, após esse período da grande tribulação, trazendo, através desta mesma palavra, como Moisés, aquela mesma vara, servindo de juízo para o Egito, Noé, aquela mesma mensagem que Noé trouxe, aquela mesma voz de Noé, e aquela arca também sendo de juízo para aqueles que ficaram do lado de fora. Então, que Deus nos ajude a estar preparados hoje, que isto possa lhe encorajar, ao mesmo tempo é uma grande advertência para nós, a nos posicionar, a deixar, irmãos,
tudo que porventura nos prenda nesse mundo, tudo que porventura ainda interfira no nosso companheirismo, na nossa comunhão com Deus, que nós possamos eliminar de nossas vidas e que a nossa conexão com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que ela seja 100%, sem nenhuma interferência, porque nós só temos a ganhar. Como nós temos visto nesse quadro aqui mesmo, esses que sobrevivem ali à grande tribulação, mas que não são parte da noiva, vão estar ali servindo. Então veja, faça esse quadro na sua mente, se transporte para aquele momento e tente vislumbrar de qual lado você quer estar. Então vamos trabalhar por isso agora. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.